vai fazer a gravação por lá. Vocês vão ouvir muito o nome da Ana Lúcia, Síbia e Maria Goretti hoje. Nós estamos, uma pela Fundação SET, pelo SEBRAE e pela Agência Curitiba, fazendo essa interação. Então, bom dia a todos, né? Dando início aí ao nosso evento, né? Eu sou colaboradora do SEBRAE Paraná, atuo no time de inovação startup da Regional Leste, que é o território onde está Curitiba e região metropolitana. Iniciando essas atividades aí dessa manhã, que com certeza vai ser estratégica e muito produtiva para o desenvolvimento do ecossistema de inovação, tanto de Curitiba como da região, eu vou apresentar um breve histórico e uma expectativa desse trabalho, objetivo e formato do nosso evento online. Esse evento seria realizado no dia 19 de março, de forma presencial, mas em decorrência da pandemia, nós aguardamos os acontecimentos e acabamos optando por realizar online. Esse material não vence hoje, né? A gente tem aí os próximos passos que nós vamos trabalhar, mas realmente optamos por fazer online para a gente poder ganhar tempo e agilidade. E por isso que nós estamos aqui hoje, né, reunidos com o propósito de melhorar a nossa cidade e a região e o território, objetivando que Curitiba seja referenciada num futuro bem próximo como a capital mais inovadora do país. A gente tem que sonhar alto, né? Começar com passos pequenos, mas sonhar alto. Num breve cenário aí de atuação dentro da temática de ecossistema de inovação, o SEBRAE Paraná, entendendo a importância do ambiente, das suas interações nas iniciativas de desenvolvimento regional, principalmente, elaborou junto com o SEBRAE Nacional uma metodologia de desenvolvimento de ecossistemas de inovação por nível de maturidade. A Fundação SET, que é especialista nacional nesse tema, ela foi contratada para construir essa metodologia junto com os técnicos da casa. E essa metodologia, ela conta com ações direcionadas para cada nível de maturidade, indicadores, radar, e uma forma de você monitorar e avaliar os resultados obtidos em diversas escalas, em todos os ecossistemas. Então, esse método ele já foi apresentado a todas as unidades estaduais do SEBRAE, no Brasil inteiro. Inúmeras cidades, tanto do Paraná quanto de outros estados, já estão entregando essa tecnologia desenvolvida. Então, assim, né, a gente, no segundo semestre de 2019 e início de 2020, a gente, enquanto SEBRAE, em parceria com a Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, contratou a Fundação SET para o mapeamento e planejamento do ecossistema de inovação de Curitiba e região metropolitana. Nesse primeiro momento, o papel do SEBRAE é um elemento propulsor para dinamizar o ecossistema da capital, mas a gente sabe que, se a gente está falando de ecossistema de inovação, ele tem que ser entendido como uma ação coletiva, tanto entendido como vivenciado. Tem que ser uma ação estratégica para a competitividade de um município, um diferencial que pode transformar e estimular o empreendedorismo inovador. E esse é nosso objetivo do dia de hoje, é apresentar o estudo, buscar a participação de vocês, que são atores prioritários, né, nesse ecossistema, iniciar uma trajetória de desenvolvimento integrado e de propósito de construir e fortalecer o ecossistema de inovação, transformando-se em Curitiba na capital mais inovadora do Brasil. Nós temos aí a programação, ela conta com uma primeira parte, que é um bloco falando dessa iniciativa, depois nós teremos uma apresentação do estudo, na sequência, uma estruturação de salas virtuais com grupos de trabalho, onde tem toda uma metodologia e um acompanhamento. Cada sala virtual vai ter uma pessoa da Fundação SET, uma do SEBRAE e uma da Agência Curitiba, para dar todo o suporte. Esses grupos depois apresentam, né, cada representante apresenta o resultado para a plenária, e aí a gente vai para os próximos passos. Então, nessa estrutura que a gente está se programando, vamos ao evento, vamos a iniciar as nossas atividades, e eu queria que a Cris, que é a diretora-presidente da Agência Curitiba,
desse aí as boas-vindas, a sua expectativa do trabalho. Oi, pessoal. Então, bom dia. Obrigada, Ana. É super legal ver aqui, nem sempre as carinhas, mas os nomes aqui do lado. A gente está com 92 participantes agora na sala, nessa nossa reunião virtual. Obrigada por cada um de vocês estarem aqui. Muitos atores importantes do ecossistema, mas mais do que isso, muitos amigos que esse ecossistema nos trouxe. E eu acho que esse é uma relação, é uma conexão que não tem preço, porque a gente de fato se complementa. E quando o Sebrae nos procurou, na metade do ano passado, né, Júlio, Ana, acho que em junho, julho do ano passado, e a gente começou a trabalhar nisso, e a Gorete veio falando da metodologia, a gente entendeu que, a Ana fala, né, de posicionar Curitiba como a cidade mais inovadora, a capital mais inovadora, é isso que a gente sempre busca, né, para a nossa cidade, e o que a gente sempre fala, que Curitiba merece estar liderando esse movimento no Brasil pela potência, o potencial, pela competência desses atores que aqui estão, e a gente sabe o quanto a gente evolui ano a ano, o quanto a gente consegue olhar para trás e em poucos anos a gente se estruturou, se conectou, se organizou. E, de fato, hoje a gente tem uma representatividade nacional e internacional bastante relevante. Mas tudo com metodologia, com processos, fica melhor. E esse é o grande objetivo desse estudo, parabenizando muito o Sebrae por isso, essa visão do Sebrae organizacional, de planejamento de negócios, de metodologia de projetos, ela é fundamental, e eu acho que a gente se prepara agora para o próximo passo do ecossistema de inovação de Curitiba. O que a CERT trouxe, e agradeço muito a Gorete pela visão carinhosa que ela teve do ecossistema de Curitiba, então as contribuições sempre relevantes e carinhosas, né? Pessoais também, né? Empregando o coração, eu acho que a gente tem muito isso aqui, então vocês verão que é uma visão muito bacana para a gente se enxergar e o que a gente precisa fazer para os próximos passos. Não será uma apresentação executiva, né? Ela será uma apresentação, uma explanação, e a partir daqui a gente tem bastante trabalho pela frente. Então, de fato, é um primeiro passo para muito trabalho que a gente tem esse ano. A gente se reinventou também na formação dessa reunião, a gente estava na iminência de fazer esse encontro quando a gente entrou na quarentena, então a gente também levou esse tempo para amadurecer todos nós, os nossos movimentos online das nossas instituições, e a gente achou por bem que esse era o momento de a gente retomar e fazer essa apresentação. Então, agradecendo muito as equipes, Sebrae, CERT e Agência Curitiba, tem muita gente envolvida nessa organização para que hoje aconteça tudo certo, as salas, então, parabéns e obrigado aí a todas as equipes. E, Júlio, nosso grande parceiro aí de todos os momentos, deixo para você dar umas palavrinhas aí também nessa abertura. Pessoal, não esqueçam de entrar no chat e fazer o check-in e manter seus microfones aí no mudo para não ter conflito de microfone, tá bom? Muito bem. Obrigado, Cris, né, pela sua introdução, né, e a Ana Lúcia, que já estava aí fazendo a apresentação. Então, bom dia a todos, né, é um privilégio para nós do Sebrae estarmos recebendo vocês nesse evento virtual, para conhecer, né, esse trabalho que foi feito desde setembro do ano passado até o início desse ano, que mapeou todo o ecossistema de inovação de Curitiba. A gente sabe que a questão da inovação, do empreendedorismo inovador, é a
questão-chave para o desenvolvimento com maior valor agregado de qualquer território. Esse é um desafio, né, que é colocado. Então, o SEBRAE se propôs, junto com a Fundação CERT, de desenvolver uma metodologia de trabalho que pudesse estar mapeando os ecossistemas de inovação do Paraná. E aqui eu queria, assim, até fazer uma questão. Nós, do SEBRAE, estamos fazendo o mapeamento de 100% dos ecossistemas de inovação de todo o estado. Eu diria que o estado do Paraná hoje está muito bem servido de informação, e esta informação será de uso estratégico para que a gente possa traçar planos, ações, né, que reúnam o conjunto dos atores do ecossistema. E aí nós estamos falando das instituições de inovação e tecnologia, nós estamos falando dos investidores, né, dos grupos de investidores, dos investidores anjos, nós estamos falando de propostas de melhoria de legislação para apoiar o empreendedorismo inovador, de estarmos pensando em fundos, né, do apoio às pequenas empresas, às startups, né, e às empresas inovadoras do nosso território. Nós estamos falando da combinação de estratégias que envolvam tanto grandes empresas como líderes, né, de cadeias de valor, com micro e pequenas, que é onde o trabalho do SEBRAE é mais relevante, mas também nós estamos falando de um trabalho que vai repercutir na melhoria do que eu chamo de sistema de inovação local, né? Ou seja, o conjunto de ativos tecnológicos que apoiam o desenvolvimento da inovação, as incubadoras, as pré-incubadoras, as aceleradoras. Nós estamos falando, nesse momento, desse conjunto de atividades que compõem o ecossistema e também as empresas, né? As empresas que se propõem a trabalhar no mundo da inovação. Então, nada mais relevante do que hoje, né? Dia 5 de maio, 5/5, né? Olha aí, né? Tem uma coincidência da data e do mês, de nós estarmos reunindo aí uma centena de atores, né, do ecossistema de Curitiba para estar apresentando esse estudo. Eu queria também fazer um agradecimento, Cris, além da agência Curitiba, eu queria fazer um agradecimento muito especial ao movimento dos prefeitos da região metropolitana chamado Prometrópole, tá? Existe aqui na região metropolitana de Curitiba, né, onde todos os prefeitos da região metropolitana de Curitiba, uma associação, né, de prefeitos, e esta associação de prefeitos apoiou muito esse estudo, tá? Então, os prefeitos estão muito ligados à questão da inovação e entendendo que Curitiba e região metropolitana pode ser, sim, um ícone do desenvolvimento da inovação, já é, mas ele pode ser ainda mais um ícone da inovação e da tecnologia no Brasil e, talvez, em algumas verticais, possa ser destaque no contexto internacional. Então, sejam todos bem-vindos, né? O SEBRAE é a casa do empreendedorismo, hoje, especialmente, né, Cris, do empreendedorismo inovador. Então, ficamos muito felizes em estar recebendo todos vocês aí. Muito obrigado pela participação. Vamos estar interagindo com vocês durante o dia de hoje. Como a Cris Alesi falou, este é o início de um processo e nós estaremos com vocês construindo a Curitiba e a região metropolitana do futuro. É isso que nós estamos aqui iniciando nesse trabalho, de uma maneira muito pragmática, muito consistente e que possa começar os trabalhos já, né, a partir desse estudo, e vocês vão poder ver que existe um conjunto de ações que vão ser desdobradas e que vão propor exatamente o fortalecimento do nosso ecossistema. Muito obrigado e devolvo a palavra para a Ana Lúcia e para a Síbia. Isso. Obrigada, Júlio. Escutar vocês é sempre muito enriquecedor, estimula muito a visão que o Júlio e a Cris têm, muito legal. Para falar um pouquinho, então, do mapeamento que a gente faz de startup especificamente, eu vou pedir para o Rafael Tortato, que é o coordenador do programa de startup no Paraná e coordena o time de inovação e tecnologia, inovação e startup aqui da Regional Leste. Bom dia, Rafa. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Fazer uma breve referência a esse estudo que foi utilizado para a análise do ecossistema de inovação. Nós realizamos um estudo no ano passado que nós chamamos de mapeamento do ecossistema de startup. A gente fez um
um viés exclusivo de startup, principalmente tentando buscar realizar quase que um censo, identificando em todo o Paraná as startups. Então, esse é um estudo que ele está à disposição e que eu posso compartilhar depois com quem solicitar. Ele é um estudo que ele identifica a quantidade de startups por região do estado, o grau de maturidade de cada uma delas, né? Quais estão mais no estágio inicial, quais já estão numa fase de tração. Esse estudo ele também indica as principais verticais de negócios digitais do Paraná. Então, quais são as verticais às quais as startups estão mais se dedicando hoje no estado, onde que indica realmente algumas vocações aí que se evidenciam não só no setor tradicional, mas também no modelo digital. Características desde os empreendedores e das próprias startups, número de sócios, enfim, quem já investiu em startup também, nesse estudo a gente fez um levantamento em que nós temos respostas da própria startup que receberam investimento e de investidores que apresentam as startups que foram investidas, então a gente consegue ter um raio-x aí também, vamos dizer assim, de qual é o grau de maturidade hoje dessa relação de startups e investidores, além de um mapeamento também da rede de mentores reconhecida pelas startups que ajudaram e contribuíram cada uma delas a se desenvolver nesse processo. Então, ele é um conjunto de aproximadamente 50 páginas, no formato de slides, 50 slides, que foi utilizado como um insumo para esse estudo maior que foi realizado do ecossistema de inovação e que vai estar à disposição de vocês para quem tiver interesse e quem quiser solicitar. Então, eu acho que era importante fazer essa referência ao estudo de startup, porque realmente ele foi contemplado e foi considerado para esse estudo maior de inovação. Então, hoje é algo que muitas vezes o pessoal tem muita dúvida sobre informações específicas da startup e ela acaba muitas vezes se confundindo com a economia como um todo, mas a gente tem um raio-x específico que depois ele serve até como um complemento de outras informações econômicas do Estado. Então, acho que era só esse breve recado aí, Ana, em relação ao estudo, e fico à disposição aí para quem quiser mais informações. Bom trabalho para todos. Maravilha. A Síbia vai dar um oi, Síbia? Síbia? Mas o recado, então, vamos lá, eu dou por aqui. O recado da Síbia é que, por favor, fazer o check-in de todo mundo, tem ali no chat o link, a gente vai passar novamente, então, é bem importante fazer esse check-in. E ressaltar um item bem importante que a gente estava conversando aqui, paralelo, a gente tem um volume de pessoas e de atores que estão presentes hoje, né? Um volume bem importante, bem significativo. A gente agradece essa receptividade que todos tiveram, mas a gente sabe que a quantidade de atores não se limita, né? Somente a esse grupo que a gente está. Então, é um processo que a gente está iniciando e vão ter vários momentos de integração de outros atores que a gente tem certeza que podem ajudar a transformar Curitiba. Para a gente fazer a sequência agora, eu vou passar para a Maria Gorete Hoffmann, que é da Fundação CERT. Antes dela falar o texto técnico, eu vou para o lado do coração. Muito obrigada, Gorete, é sempre muito importante toda a sua participação e tudo que você está podendo contribuir aí na construção desse projeto. A gente te agradece bastante e está com você a palavra. Obrigada, Ana, tudo bem? Bom dia a todos. Eu fico aqui assustada, cada minuto que eu olho tem uma pessoa a mais na sala, que fantástico. Parabéns aí, Curitiba, né? Curitiba é um ecossistema apaixonante, a gente, cada dia que analisa o ecossistema, mais a gente se empolga. Na verdade, vocês vão ver alguns aspectos que não são tão positivos, porque que a gente ressaltou foram aspectos não positivos para a gente aprender o que tem que melhorar, etc., né, de um trabalho realizado aí com todo esforço da equipe, né. Como já foi bem colocado pela Ana,
pelos demais participantes, pela Cris, etc. Né? Foi um trabalho que já começou no ano passado e que não termina aqui. Aqui é um início de digamos assim, uma devolutiva de conversas que nós tivemos com os diversos atores aí de Curitiba e região, né, região metropolitana, e que hoje a gente vai mostrar na sequência. Então, iniciando a nossa conversa, né, eu acho que é importante, vou aqui duplicar a minha tela com vocês. Eu acho que vocês devem estar vendo uma apresentação. Se não carregou, por favor, alguém pode me dar um retorno, se entrou? Ainda não. Ainda não entrou? Vamos voltar aqui, vamos ver se aconteceu algum problema. Apareceu um xizinho aqui na minha apresentação. Vamos lá. Vejo se está carregando. Para mim não está aparecendo nada, aparece um X na minha apresentação. Marcelo, você está com uma cópia da minha apresentação. Agora está. Agora Ótimo. está. Eu já ia para o plano B. Bom, gente, então, a nossa apresentação vai ser realizada em 3 blocos, digamos assim, uma discussão sobre o que a gente entende por ecossistema, a análise do ecossistema de Curitiba e a definição dos setores estratégicos, áreas estratégicas prioritárias para o esforço do ecossistema. Resumida, né, apesar do tempo que a gente vai levar, mas o conteúdo é denso. Peço desculpas se vou dar uma corrida aqui com a nossa conversa. Vou começar com a gente falando um pouquinho sobre o que é o ecossistema de inovação, um olhar sobre o que é o ecossistema, né? Gorete, sumiu a apresentação agora. Ela estava no ar e agora saiu. Eu acho que você clicou no xizinho, daí ela saiu de novo. Você não pode clicar no X ali só. A minha câmera desacionou, não sei se foi isso. Entrou? Vamos só esperar um pouquinho só, mas quando você clicar em compartilhamento, você não pode clicar em mais nada, deixa só a apresentação, porque se você clicar no X ou alguma coisa assim, ele acaba fechando a apresentação e volta para a imagem normal. Tá todo mundo vendo? Ainda não. Aí, Pare com o compartilhamento de tela e começa de novo. Eu tirei, vamos lá de novo, compartilhando tela, entrando aqui. Entrou? Ainda não. Aí, agora acho que vai, entrou. Entrou, Então, agora acho que pode. Ok, então, como eu estava explicando, né, o primeiro momento vai ser da gente conversar sobre o que é o ecossistema de inovação, né, então a gente começa falando o que não é o ecossistema de inovação, né, não é o ecossistema de inovação, a gente só se ver nesse processo, só se valorizar nesse processo. Desculpe, não entendi a fala. Vou pedir para todo mundo mutar o microfone, se tiver algum problema. Então, o que não é o ecossistema de inovação, né? Então, não olhar para si próprio, sim, só se ver nesse processo, só querer sair sozinho nessa foto, né? Nesse clique, se sentir pressionado por todos os elementos e não dividir isso com os demais atores, e o peso do ego ser maior, né? Então, o ecossistema, ele não pode ser entendido como um ecossistema, ele é um ecossistema, e como tal, a gente tem que entender que num desenvolvimento parou o seu som. Gente, eu juro que eu não estou batendo em nada. Vocês me ouviram então, agora? Não, agora estou ouvindo. Continua. Provavelmente alguém deve ter mutado tudo e acabou mutando você sem querer junto.
Tá, ok. Vocês escutaram, então, eu estava explicando que um ecossistema, a gente não consegue saber, né, não é importante a gente aparecer sozinho, é a gente aparecer igual, né, é a gente trabalhar em conjunto, carregarmos, fazermos parte de uma grande engrenagem, e é tirar o E do ego para ficar vamos juntos, né? Vamos caminhar nesse processo. Então, esse é o conceito do ecossistema. O ecossistema trabalha com o conceito de integração, né? De trabalharmos formando um grande time, né? Então, como é que é criar o que é um ecossistema de inovação efetivo? Um ecossistema de inovação efetivo é a gente ter um mar de startups, ter uma diversidade de apoio, trabalhando de forma conjunta nesse processo, é termos um ambiente extremamente favorável, é termos vários cases de sucesso e termos um conjunto de instituições e empresas reinvestindo nesse ecossistema. Então, se a gente fizer um paralelo do ecossistema de inovação com o ecossistema biológico, a gente tem duas grandes palavras que a gente tem que olhar para dentro do ecossistema. É a interdependência e a coevolução que esse ecossistema traz para o conjunto das pessoas, traz para esse ambiente, né? Então, dentro de um ecossistema de inovação não é diferente, a gente tem interdependência e tem coevolução. E nesse sentido, ao olhar aqui a quádrice hélice, a gente tem organizações de apoio, a gente tem instituições de educação, a gente tem empresas, a gente tem governo numa grande hélice, onde todas as pás dessas hélices têm que ser iguais. Se essas pás forem diferentes em termos de tamanho, essa hélice não gira, e ao não girar, ela não cria dinamismo na economia. E o que nós queremos com o ecossistema é gerar uma economia mais forte, uma capacidade de inovação mais forte. Então, quem está no centro desse ecossistema é a inovação, é a capacidade da gente transformar uma ideia em um negócio inovador de sucesso no mercado. Se a gente não tiver essa ideia, a gente não tem um ecossistema de inovação eficiente, a gente não gera receita para o município, a gente não gera emprego qualificado. Então, para que esse processo aconteça, nós temos uma grande ponte que significa os estágios de desenvolvimento do empreendimento, desde a ideia até o empreendimento consolidado. E para cada elo desses estágios, para cada um desses estágios, nós temos que ter apoios diferenciados e instituições efetivas nos seus resultados. Então, nós temos que ter efetividade no que nós fazemos, nós temos que ter resultados que vão voltar para o ecossistema e fortalecer o ecossistema. Não adianta eu ter efetividade se eu também não tiver integração entre os atores. Dando um exemplo, o que adianta eu fazer um belo hackathon, ter milhares de hackathons e não integrar não entregar o resultado desse hackathon para uma pré-incubação, para uma pré-aceleração, para uma incubadora e assim por diante. Então, a integração é outro grande fator. Gostaria que nós olhássemos o ecossistema com essa dupla função que tem o ecossistema, de cada instituição, cada ambiente, cada programa, cada ação tem que ter seus resultados positivos e entregues para o ecossistema. E entregues para alguém nesse ecossistema, trabalhar em conjunto com alguém. Então, efetividade e integração são duas palavras importantes para que nós consigamos aumentar o fluxo de pessoas com ideias chegando no final com sucesso. Né? Então, a gente tem que ter esse olhar de integração e efetividade entre tudo, entre os ambientes, entre os apoiadores, entre os programas, entre ações políticas, etc. Para que isso funcione, então, a gente tem que ter aí esses ambientes integrados, eficientes, programas, políticas públicas, instituições formando talentos, capital, instituições de inovação
apoiando o processo de inovação, colocando a inovação para o mercado e uma governança que ajude a dar direcionamento para esse processo. Então, com esse olhar, a gente chama estas questões básicas de vertentes do ecossistema. São elas que dão os grandes direcionadores. É ali que nós temos que ter efetividade e eficiência para que o ecossistema se fortaleça, formando um funil nesse ecossistema, com um olhar importante da gente ter muitas ideias, porque esse processo de passagem entre a ideia e uma empresa consolidada, naturalmente as pessoas vão gerando ideias e vão desistindo delas porque elas não se mostraram válidas, etc. Então, nós temos que ter muitas ideias para que essas ideias cheguem num próximo estágio e assim por diante, até nós termos, no final, uma grande empresa, uma grande ideia no mercado, numa empresa consolidada, forte, quem sabe um unicórnio, né? E vocês sabem muito bem a importância de ter unicórnio, e parabéns a Curitiba, fazendo um parênteses, né? Então, com esse olhar, né, que eu queria mostrar para vocês qual é o conceito, né? Para a gente, o conceito do ecossistema é colocar no centro este processo, essa trilha da ideia a um empreendimento consolidado. Na medida em que nós temos esses ambientes integrados, gerando efetivos resultados ao mercado, né, ao ambiente, nós temos um ecossistema forte, mais fortalecido. Para entender o ecossistema de Curitiba, a gente começou, então, no ano passado, fazendo um mapeamento das informações, fazendo uma análise das áreas tecnológicas prioritárias, fazendo um mapeamento dos atores, entrevistamos vários atores, né? Analisamos esse ecossistema a partir desse conjunto de informações primárias e secundárias, e fizemos uma série de entrevistas, e hoje a gente consolida aqui, nesse workshop, com vocês, uma nova etapa, que é uma etapa que se inicia, né? Nós estamos fazendo uma devolução para vocês do que nós percebemos dos pontos, principalmente dos pontos mais frágeis do ecossistema e das potencialidades que são muitas desse ecossistema, para que vocês, em conjuntos, possam, em novos workshops, espero presenciais, possam consolidá-los, né, definindo as áreas prioritárias, desenvolvendo o plano de ação, validando esse cenário que a gente vai mostrar e desenvolvendo um plano efetivo para o fortalecimento do ecossistema de Curitiba e região metropolitana. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o nível de maturidade do ecossistema. Queria falar para vocês primeiro, parabéns, o ecossistema de vocês é fantástico, vocês estão no ecossistema em desenvolvimento, tem muita coisa boa nesse ecossistema. Eu vou dar ênfase mais às fragilidades, porque é aonde a gente tem que trabalhar, mas eu gostaria de dizer para vocês que eu acredito, e acredito muito, que o ecossistema de vocês, se com pequenos ajustes finos, vocês passam a ter o que já tem hoje, né, uma evidência no cenário nacional, vocês passam a fortalecer ainda mais essa visão que vocês têm, essa capacidade que vocês têm, essa fortaleza que é o ecossistema. Aqui a gente apresenta rapidamente um conjunto de instituições, boa parte delas foram entrevistadas, a gente considerou esse um conjunto importante de atores. Vocês vão estar recebendo, mais à frente a Ana vai falar sobre isso, né, um espaço para validar esses atores, inclusive incluir outros que porventura nós não tenhamos colocado. Nós trabalhamos a análise do ecossistema, então, em cima daquelas vertentes que eu comentei com vocês, ambientes, programas, instituições de ciência e tecnologia, políticas públicas, capital e governança. Analisamos dentro dela todas essas integrantes que a gente chama dessas vertentes, né? Então, no ambiente de inovação, por exemplo, para incubador, acelerador, etc. E consideramos o ecossistema de vocês um ecossistema muito bom, um ecossistema em desenvolvimento, precisa muito pouca coisa para que ele se consolide, né? Precisa de um pouco mais de integração, precisa de um pouco mais de efetividade em alguns processos, ambientes e programas para que vocês tenham ainda mais resultado. Mas o conjunto de empresas e potencialidades existente em Curitiba é algo fenomenal. É algo que realmente chama a atenção da gente, a gente que conhece muitos ecossistemas no Brasil, tem que dar o parabéns
a vocês. Vocês são fantásticos, vocês têm algo muito importante aí para sacudir a poeira e fazer isso ficar ainda mais forte. Então, a gente está entrando em cada uma das vertentes e nelas a gente vai apresentar rapidamente o que a gente viu, né, chamando atenção muito mais dos aspectos frágeis, mas fica evidente que vocês têm aí, por exemplo, em termos de ambiente, algumas instituições fortalecidas, fortes, que estão fazendo um material, um esforço diferenciado, e tem algumas que precisam melhorar. Então, os ambientes de inovação atendem a todos os estágios de desenvolvimento, da ideia à empresa consolidada. A gente tem um cenário fantástico de atores nesse processo, e isso é muito bom para o ecossistema. Os ambientes, principalmente ligados aos primeiros estágios de desenvolvimento, ou seja, ali na ideia, na criação de empresas, no desenvolvimento de produtos, soluções, eles estão em estágio de desenvolvimento, são relativamente recentes, ou estão alterando a sua forma de operação. Então, alguns ambientes estão precisando se reformatar, já reviram que precisam reformatar, estão num processo de tentativa de melhoria. Algumas um pouco mais complicado, e outras um pouco mais evoluídas nesse processo. Principalmente algumas instituições ligadas a universidades públicas, que caminham um pouco, e na mudança dos seus gestores, eles recuam e têm um pouco de dificuldade no amadurecimento desses ambientes. Alguns desses ambientes têm resultados modestos para a necessidade do ecossistema, entregam poucos resultados. Poucas empresas são pré-incubadas, incubadas, aceleradas, pré-aceleradas, precisa ter um volume maior. Curitiba tem espaço para mais empresas e instituições serem apoiadas, ideias serem apoiadas. Os resultados dos ambientes de inovação não são entregues a outros ambientes de inovação ou a programas de ação como forma de qualificação da demanda, ou seja, tem pouca integração. Uma pré-incubadora não entrega a uma incubadora, uma pré-aceleradora não entrega a uma incubadora ou uma aceleradora, ela trabalha sozinha, e há uma tendência, inclusive, nesses ambientes, de se verticalizarem para trabalhar nas falhas dessa integração. As startups de sucesso do ecossistema, elas, na sua maioria, não passaram pelos ambientes de inovação, e nota-se que as empresas inovadoras não percorrem os diversos ambientes. Recentemente, até por essa fragilidade, a gente começa a ver que no ambiente de inovação, muitos ambientes privados começam a se instalar nesse ambiente, ocupando ainda de uma forma tímida, alguns elos frágeis desses ambientes que a gente comentou anteriormente. O volume de empreendimentos apoiados pelos ambientes de inovação são reduzidos, né, como eu já comentei anteriormente, em relação ao potencial que Curitiba tem. Curitiba tem muito potencial, é fantástico o que a gente viu dentro das universidades. Em termos de programas e ações, os ambientes de inovação possuem, né, alguns deles, possuem um forte envolvimento com programas em nível estadual e nacional, como, por exemplo, o Inovativo, a ShareTank, Sinapse, que fazem um esforço muito grande para a integração das suas empresas com esses ambientes. Pouca integração dos programas locais com outros programas, ambientes de inovação e instituições do ecossistema. Quer dizer, os programas e ações não são realizados de forma totalmente integrada. Eu participo muitas vezes, os ambientes participam, mas não tem um planejamento conjunto para uma entrega desses resultados, como formando uma visão de trilha para a gente ter um melhor resultado efetivo desses programas e ações, né, se transformando isso em empreendimentos no mercado. Então, tem uma fragilidade nesse processo. Existe um protagonismo empresarial, mas ele é incipiente, está vinculado a um conjunto não muito grande de empresas, de empresários, geralmente se envolvem, mas buscando seus objetivos de inovação e não necessariamente o fortalecimento do ecossistema. Existe, sim, algumas empresas que estão se envolvendo, mas ainda é muito pequeno no contexto do potencial que tem e do volume de empresas grandes e de sucesso que tem na região.
Já em termos de instituições de ciência, tecnologia e inovação, Curitiba conta com importantes instituições, né, com atuação abrangente na formação de talentos e realização de pesquisas científicas e tecnológicas. É fantástico o que está acontecendo em algumas instituições, né? As principais instituições de ensino e pesquisa possuem um volume significativo de projetos com empresas e patentes, ressalvando aí um papel importante da Universidade Federal, né, tanto da UTF-PR quanto da UFPR, que tem aí um grande processo de pesquisa, um grande volume de mestrado e doutorado, né? Não também podemos deixar de falar da PUC, que também tem um importante papel nesse processo. Atualmente, as instituições de ciência, tecnologia e inovação estão reformulando os seus programas voltados ao empreendedorismo, mas não possuem um histórico de resultados muito relevantes, né, com exceção de uma ou outra, mas é aquilo que eu comentei anteriormente, muda a direção, muda as diretrizes, caminha, dá 3, 4 passos para frente, volta um, né? Então o processo precisa ser um pouquinho mais ajustado nesse contexto, né? Existe dificuldade de integração das instituições de ciência, tecnologia e inovação com o ecossistema em relação à transferência tecnológicas e inovações. Há, sim, um volume significativo, né, de transferências, mas em relação ao potencial como um todo que a universidade tem, existem condições demais, né? Principalmente no sentido de formação, de transformação disso em empreendimentos. Existe muita patente, existem muitas ações, existem projetos significativos, volumes significativos, a gente chegou a ver 300 transferências de tecnologia, 400 transferências de tecnologia ocorrendo por uma das instituições de ensino, mas existe necessidade de ser fortalecido para que o ecossistema ganhe mais esse processo, né? Em termos de política pública, nos últimos anos, Curitiba tem trabalhado nesse contexto, um destaque aí para a Agência Curitiba, que trabalhou nos últimos anos a recuperação da lei de inovação, né, que foi regulamentada, né, a lei era limitada a um determinado ambiente, hoje ela está aberto para todo o município, tem aumentado o número de empresas que aderiram a esse benefício. No ano passado era 95, esse ano já passou de 140, eu acho, 150, porque eu não me lembro os números reais, mas na hora que a gente tirou essa foto era 95, né? Então, existe aí toda uma busca da agência em ampliar a utilização desses incentivos e trabalhar de forma colaborativa com os demais atores, o que é muito importante como política pública. Mas ainda está ainda tem-se a preocupação de isso não romper o processo numa mudança de governo, etc. Tá? Em termos de capital, Curitiba tem um volume de recursos de investidores anjos significativos, né? Só uma delas aí conta com mais de 80 investidores, já fez 11 bons investimentos, teve 2 êxitos, né? Tem 9 startups hoje no portfólio, mas só que Curitiba merece mais, tem condições de mais, só que tem muita gente olhando o ecossistema de Curitiba, tem muito investidor, ou tinha antes da pandemia, né? Mas o que a gente quer dizer é que se tem muito investidor é porque tem muito potencial, porque tem muita coisa para ser investida. Agora, os investidores, eles têm dificuldade de saber aonde encontrar, porque os ambientes não estão bem sintonizados com esse processo, né? Então, os investidores precisam, apresentaram nas conversas conosco dificuldade em localizar essas startups, né? Em termos de governança, desde 2017 aí a agência tem feito esse trabalho, como eu já comentei, aí de buscar animar esse ecossistema, de reunir os atores, mas atuando aí numa ação de buscar de forma colaborativa, juntar toda a moçada, né? O Vale do Pinhão aí é reconhecido hoje, né? Mas a gente não pode esquecer que é uma ação que está apoiada pelo governo municipal. E a preocupação de, numa mudança do governo, ter uma alteração nesse caminho. Então, é preciso criar uma blindagem nesse processo para que a governança se estabeleça. Tem sido feito esforço, né, no sentido de fortalecer o Conselho Municipal, que foi instituído em 2019, formado aí por todos os principais atores do ecossistema, mas ainda não
possui normas e procedimentos para definição de estratégias bem definidas, ele é muito novo, ele ainda se mostra frágil. Então, é importante a gente fortalecer essas questões relativas ao ecossistema, criando aí uma blindagem, uma liderança capaz de se manter nesse processo, né? A gente acredita que o estágio em que se encontra hoje o ecossistema de Curitiba tem muito para estar muito fortalecido com pequenos ajustes. Mais uma vez, eu gostaria de parabenizar aí por esse ambiente fantástico que vocês criaram. De forma geral, esse é um retrato muito rápido das nossas 6 vertentes do ecossistema. Agora, falando um pouquinho sobre a definição das áreas de inovação, né, das áreas tecnológicas prioritárias para focar. O que são essas áreas tecnológicas prioritárias? Elas são grandes áreas, que ao se definir essas grandes áreas, você tem condições de atuar em determinadas verticais, determinados segmentos, se apoiando principalmente na sua capacidade empresarial existente e no potencial existente dentro das instituições de ensino e pesquisa. Então, o estudo feito, ele percorre, foi feito um olhar para a região metropolitana como um todo, né, tanto do ecossistema quanto de Curitiba. É importante a gente ressaltar aqui que as distâncias nesse ecossistema, eles não são só distâncias de quilômetros, mas eles são também distâncias de atuação. As áreas de atuação do primeiro, segundo e terceiro anel do ecossistema são diferentes e, em função dessa percepção, a gente entende que é muito, mas muito importante que seja feito um olhar para cada anel diferenciado, com o seu plano diferenciado, porque, como a gente vai notar, tem uma grande concentração do potencial dentro de Curitiba e no primeiro anel, tanto em termos de potencial quanto de ações de ambientes estruturados para o fortalecimento do ecossistema, carecendo os demais anéis de um trabalho bem peculiar para ele. Tá? Então, olhando rapidamente os principais indicadores de Curitiba e da região metropolitana, a gente percebe, por exemplo, aqui na última linha, né, a importância que tem em termos de emprego Curitiba e a região metropolitana em comparação ao Estado, né, assim também com o número de empresas, né, o IDFM, né, que é igual ao IDH, só que o IDFM ele é mais atualizado, ele é feito pela Firjan, eles mostram aí a posição, né, de Curitiba no país, né, quer dizer, a importância dele, né, a questão do PIB de Curitiba e da região metropolitana em consideração ao PIB do Estado. Então, a gente vai passar aqui de uma forma um pouco mais direta. Por exemplo, a região metropolitana corresponde a 8,3% do território do Paraná, 31,9% da população, 37% do PIB do Estado, 34% das empresas do Paraná, 40% dos empregos, né, e tem um PIB maior que a média estadual. É importante a gente, olhando isso, entender Curitiba. Então, Curitiba, daquele percentual todo, né, chama atenção aqui que representa 53% da população da região metropolitana, 17% da população do estado, 70,1% das empresas da região estão em Curitiba e 24% das empresas do estado, 72% dos empregos da região e 29% quase dos empregos, né? Representa 56% do PIB da região, Curitiba, e 21% do PIB do estado. Então, a gente vê aí a potência que é Curitiba, né, no contexto da região e do estado.
Para fazer o estudo da identificação das áreas tecnológicas prioritárias, a gente usa uma metodologia que se chama Delta Opportunity, que já foi aplicada em diversas regiões do Brasil como um todo, né, que parte da busca do entendimento da vocação, né, das principais atividades econômicas, do potencial existente dentro das universidades, comparando isso com as tendências tecnológicas mundiais, nacionais e locais, para se definir as áreas prioritárias de concentração de esforço. Nesse contexto, está todo mundo me ouvindo? Está todo mundo quietinho? Estou falando muito? Está tudo bem? Tudo bem, você tem mais 15 minutos. Tá, mas está chegando no fim. Então, aqui, dentro para a definição da vocação, a gente trabalhou o levantamento a partir de dados do RAIS, né, que fica dentro do Ministério do Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, também, né, a gente olhou número de empresas por atividade econômica, número de grandes empresas, número de empregos, valor adicionado e a balança comercial das principais atividades, de todas as atividades econômicas do município, para definir os segmentos com maior destaque na região e na cidade de Curitiba. A gente, ao olhar os anéis, como eu já comentei anteriormente, a gente percebeu uma grande diferença quando a gente comparou as 15 principais atividades com maior número de empresas, que mais empregam, as com maior volume de grandes empresas, quais áreas elas atuam, quais áreas geram mais ICMS, aquelas que mais exportam. A gente viu muita diferença entre os anéis, e aí a gente volta a reforçar a necessidade de um olhar específico para cada anel. Por mais que a gente tenha olhado a rede metropolitana como um todo, a gente considera que o esforço a ser feito na região e no seu entorno imediato é bem diferente do esforço que deve ser feito no primeiro anel mesmo, no segundo e no terceiro, né? São bem diferentes, com características diferentes, com nível de maturidade, inclusive, bem diferenciado. Então, eu acho que os anéis merecem uma definição específica de áreas prioritárias e um direcionamento do seu plano bem específico. Para classificação, né, das áreas tecnológicas, a gente utilizou como base a OCDE, que é a Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e a taxonomia de Pavement, que são a definição de áreas tecnológicas mais empregadas hoje em termos de política pública no Brasil e no exterior. Esse estudo, ele foi, em 2014, foi gerada uma nota técnica pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, junto com o pessoal do IBGE, que analisou essa taxonomia do Pavement, da Kate, né, Pavement, e da OCDE, cruzando isso com as atividades econômicas e classificou elas, aquelas que são mais intensivas, menos intensivas, e a partir disso é que a gente faz um olhar sobre essas áreas tecnológicas. Nós, para fazermos isso, a gente relacionou todas as atividades econômicas, separamos aquelas, então, intensivas em tecnologia. Por exemplo, a gente não analisa aí, por exemplo, empresas de água, empresas de serviço público. A gente foi retirando aquelas que são em baixa intensividade ou que têm a baixa capacidade de absorção imediata de apoio tecnológico, para criar uma forma melhor de pontuar e organizar. Para fazer essa análise, a gente considerou, então, aquilo que a gente já comentou, né, o número de empresas, viu a representatividade de cada atividade econômica, a representatividade do volume de empresas nessas atividades econômicas, a representatividade no total das empresas locadas no município e região, dos empregos, do ICMS, que é gerado por essas instituições, representatividade desse ICMS, da atividade econômica em relação ao todo, e isso gerou um peso. A gente somou cada representatividade dessa para formar um ranking das mais importantes no município. A partir disso, a gente gerou uma curva ABC, onde a gente fez um corte no volume daquelas empresas que representam até 80% da economia do município.
e na região metropolitana. Aqui a gente está mostrando o de Curitiba, então a gente fez um corte, né, mostrando até a divisão 25, como vocês podem ver esse risco vermelho aqui, né, que faz um corte de laranja. Então essas foram aquelas que a gente considerou as atividades preponderantes da economia, que a gente está chamando então da vocação de Curitiba, onde tem uma grande concentração de empresas com capacidade de apoiar a inovação e que são relevantes à economia do município. Então, foram saúde, tecnologia, TI, telecom, alimentos, máquinas e equipamentos, fabricação de veículos, eletricidade, fabricação de máquinas elétricas, fabricação de metal, prestação de serviços de TI e fabricação de produtos químicos. No segundo momento, então, a gente agora olhou a questão dos potenciais, como estão as universidades, como é que está concentrado, então, o potencial dentro das universidades. Olhamos, então, os cursos de graduação, que cursos existem, quantidade desses cursos existentes, os cursos de mestrado e doutorado, os seus conceitos, está escrito conocitos, mas são conceitos, desculpe, não só a quantidade, mas os conceitos que esses cursos têm, ou seja, o quanto ele é relevante dentro, os cursos de mestrado e doutorado, eles têm um índice que vai até 7, 6 e 7 são aqueles comparados internacionalmente, com potencial internacional, o 5 e o 4 muito bom, o 3 são aqueles que são ou novos ou que precisam ser reformatados para se manterem ativos. Então, a gente fez uma análise, tanto no mestrado e no doutorado, de todos esses cursos existentes. Em termos de graduação, são 883 cursos, 808 estão em Curitiba, 75, então, na região metropolitana. Dentro desses cursos de graduação, desses 800, 291 são relacionados às áreas tecnológicas, 44 instituições de ensino, né, que atuam com essas áreas tecnológicas, 200, né, então aí está o panorama, dos 291, 267 estão em Curitiba, né, e das instituições de ensino, 36 estão em Curitiba. Foram identificados aí 12 grandes eixos, né, tecnológicos, que são esses que eu listo aí, agro, biotecnologia, computação, né, esses que estão no quadro em azul. Tá? Além da graduação, então aqui tem um retrato das instituições e o que elas têm de cursos, a quantidade de cursos, então a gente vê aí o papel importante da Positivo, da Federal, né, com a quantidade de cursos de graduação existe, da Católica, da Tuiuti e assim por diante, a quantidade de cursos voltados à área tecnológica. Depois a gente entrou, eu não vou mostrar por uma questão de tempo, mas a gente entrou em cada curso e entendeu a formação desses cursos dentro dessa grande área, que cursos tem, né? Então, para a gente ir entendendo como eles estão organizados. Depois a gente olhou o mestrado e fez um olhar para Curitiba e região, então são 127 cursos de mestrado em 16 instituições, 100 cursos nas áreas tecnológicas, que estão distribuídos em 12 instituições e também estão nos 12 eixos, né? Aqui a gente tem o conceito deles, então, com nota 3, 32%, então aqueles que estão mais frágeis, que precisam de uma melhoria, né? São 61 que estão entre o conceito 4 e 5, e 7 no conceito 6 e 7, né? 7% no conceito 6 e 7, né? Então, aí tem um panorama muito importante do mestrado, né? Quem são as instituições, a gente consegue ver bem a importância da Universidade Federal em termos de cursos técnicos e mestrado, né? E a diversidade deles, né? O quanto é importante. Também vê aí a Universidade, o UTF-PR e a Católica com um bom volume de mestrados. Está terminando o meu tempo, tenho que acelerar. Aqui está a posição, né, nos grandes eixos das notas, dos conceitos do mestrado e doutorado, né? Então, aqui, onde estão os melhores doutorados e mestrados em termos de conceito, estão na biotecnologia, estão na mecânica e automação, estão na saúde, estão nos serviços da saúde. Em termos de doutorado, a gente tem 78, 59 cursos de doutorado na área tecnológica, né? Mais uma vez, a gente tem aí
os cursos com os seus respectivos conceitos. O potencial do doutorado, então, mais uma vez, a gente vê aí a Universidade Federal do Paraná, né, quantidade de cursos, 38, né, a Católica com 9 doutorados, né, o TFPR com 6, importantes doutorados. Mais uma vez, as áreas relevantes, aí, com melhores conceitos, com melhores notas comparadas aí internacionalmente. Então, a gente tem, de novo, biotecnologia, mecânica e automação, saúde e serviços de apoio à saúde. A gente fez também um ranking, né, para esse potencial. A gente utiliza o peso 1 para graduação, considerando só a quantidade dos graduados. No mestrado, a gente considera tanto o número de cursos, a quantidade, quanto o conceito. Então, tem uma pontuação especial. Para o doutorado, idem, né, pontua-se mais o doutorado do que o mestrado, né, então tem peso 1 a graduação, 2 o mestrado e 3 o doutorado. Isso gera um ranking, o ranking cobriu essas instituições, essas áreas tecnológicas, ficando assim, portanto, apoio à saúde, agronegócio, saúde, apoio à saúde, biotecnologia, mecânica e automação, computação, engenharia de infraestrutura e química e materiais. Esses são os grandes potenciais, os mais relevantes, digamos assim, dentro das universidades da região. Fizemos um cruzamento dessas duas numa matriz de apoio à tomada de decisão, onde a gente olha que atividade econômica pode ser mais suportada pelo potencial existente dentro das universidades, e, ao contrário, o quanto as empresas podem apoiar o desenvolvimento de inovação dos potenciais existentes, né? Então, um cruzamento de duas vértices. A partir daí, a gente identifica essas 6 áreas tecnológicas prioritárias: tecnologia da informação e comunicação, saúde, alimentos, química e materiais, eletrometalmecânica e biotecnologia. Fomos, então, fazer a checagem disso com as tendências, sejam elas tendências mundiais, tendências locais, tendências setoriais, tendências nacionais, locais e mundiais, e fomos cruzando elas e colorindo-a como está nesse cinza, por exemplo, que a gente foi colorindo com energia e olhando para entender como é que elas se dão. Então, as tendências mundiais foram cruzadas com as locais. Como é que a gente identificou essas tendências? Olhando artigos, etc., que representam grandes temas. As locais nós trouxemos tanto das entrevistas, como fizemos uma checagem nos ambientes de inovação e nas informações de programas e apoios, interesses políticos e institucionais, e nos próprios jornais, investimentos e ações sendo realizadas. E as tendências nacionais, principalmente o volume de apoio para subvenção em determinadas áreas. A partir desse cruzamento, a gente chegou nessas macro áreas que eu apresentei aqui embaixo: saúde, TIC, automação, alimentos, ciências, cidades inteligentes, biotecnologia, nanotecnologia e energia. Pegamos isso e cruzamos ela. Então, a gente colocou toda a vocação identificada, todo o potencial dentro das instituições e as tendências tecnológicas, e começamos a organizá-las para ver quais os grandes temas de esforço que Curitiba que o ecossistema poderia desenvolver, aonde é a grande área que ela, se concentrando nos seus esforços, ela pode apoiar o máximo possível de atividades econômicas, de potenciais, de áreas, de verticais, etc. E se chegou, então, a esse conjunto de áreas aqui, né? Tecnologia da informação e comunicação, saúde, químicos e novos materiais, alimentos, biotecnologia e eletrometalmecânica. O que a gente entende com isso? Que, se concentrando nessas 6 áreas, vocês têm muita coisa para fazer concentrado nessas áreas, né? Ativando dentro das universidades essas áreas, relacionando essas áreas com outras áreas. Por exemplo, se vocês cruzarem químico e materiais, vocês vão poder atender um enorme segmento de mercado. Vocês têm indústrias, vocês têm produtos finais, vocês têm empresas locais que podem servir de base para que vocês possam pivotar, gerar soluções para o mercado nacional e internacional, e assim por diante. Então,
de forma geral, né, essa aqui é a visão desse primeiro momento aí, de uma forma corrida, para a gente não estourar muitas horas, né? E aí, o que a gente tem agora? A gente vai para as salas, né, para fazer uma discussão, onde serão formados 4 grupos de trabalho, serão 4 salas online, onde a Síbia vai trazer para vocês aí toda a orientação para explicar. Essas discussões foram formatadas com 2 estratégias. Uma é uma discussão em grupo, onde a gente vai ter em torno de 5 minutos para passar pelos principais slides selecionados aí tanto da definição dos 6 setores, quanto na análise do ambiente, né, do ecossistema de inovação, e um quiz online, onde vocês vão poder fazer um mapa de calor de cada uma desses slides, né, dessa apresentação. E cada grupo deve eleger um representante para apresentar essa síntese em 4 minutos na plenária, e eu convido agora a Síbia, né, agradeço a vocês imensamente por terem me ouvido com paciência aí esses minutos, e eu peço para a Síbia agora orientá-los para que vocês possam ir às salas. Se tiverem qualquer coisa, podem perguntar via chat. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Ana, devolvo para você. Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim, Síbia, tá linda. Então tá bom. A divisão das salas será da seguinte forma, tá? Eu vou colocar aqui ao lado o link das salas para onde vocês vão e os nomes de cada um de vocês. Então, eu vou pedir para que vocês tenham um pouco de paciência, porque eu vou liberar as salas aos poucos. Já vai ter alguém da Agência Curitiba, do Instituto CERT e do SEBRAE aguardando por vocês nas salas, então já peço para o pessoal das organizações aqui irem. Teve gente que eu sei que não fez o check-in ainda, então quem não fez o check-in eu não distribuí nas salas, então eu peço para que vocês façam o check-in nesse link que eu acabei de mandar e aguardem, por favor, as pessoas irem para as suas respectivas salas e depois eu vou alocando vocês nas salas, tá? Aí, se vocês tiverem alguma pergunta, peço só que vocês esperem eu terminar de fazer as divisões das salas, para que vocês tirem as dúvidas na sequência. Então, ó, o pessoal que vai para a sala 1 são essas pessoas aqui. Deixa eu só tirar o link. Daqui, porque senão vai ficar meio atrapalhado. Então, sala 1 são essas pessoas e este é o link da sala 1, tá? Então, vocês já podem clicando no link e sendo direcionados para aquelas salas. Talvez algumas pessoas tenham que sair e depois vocês vão retornar para essa sala aqui. Tá, Ana, aguarda, por favor, e eu já te oriento. Sala 2, vou encaminhar o nome das pessoas da sala 2 agora e o link da sala 2. Sala 3. Síbia, para mim não está aparecendo aqui, não. Oi? Para mim não está aparecendo. Tem que sair? Síbia, eu acho que os links, as mensagens que você está mandando no chat não estão aparecendo. No chat, tem que abrir o chat. Oi? Eu não entendi. Cris, desculpa. Está aparecendo, só que está tudo no chat. Ele aparece só o primeiro cabeçalho. Clicando no Ver Mais, daí aparece a lista toda. Vocês conseguiram entender o que o Espinosa falou? Se vocês clicarem no Ver Mais, vocês conseguem ver a lista toda. Então, mandei o link da sala 3 e agora o da sala 4. Da sala 4. Tá. Pessoal, estão todos os links